Olá, minha nação Celine Dion. Hoje é dia de viajar no tempo e a gente vai direto lá para 91 e 92, então vem que tem história pop. Bom, depois que Celine lançou o primeiro álbum em inglês da vida dela, né, lá em 1990, chamado Unison, o esperado é que ela lançasse um segundo álbum em inglês para dar continuidade aí à perseguição, né, ao sucesso da carreira dela, internacional e tudo mais. Mas antes disso acontecer, ela voltou para o francês, ó, segue aqui comigo. E eu já aviso que eu vou falar os nomes em francês meio errados, então a patrulha do francês pode desencanar, tá? Inclusive eu acho isso super legal da parte da Celine, né, porque ela poderia abandonar as músicas em francês, esses discos e tudo mais, pra ir ali só com músicas em inglês, mas ela faz o contrário, né, ela acaba mantendo na discografia dela, tanto os álbuns em inglês quanto os álbuns em francês. E não é assim, tipo, o que ela grava em inglês tem tradução para francês. É uma discografia dedicada mesmo. São músicas inéditas, exclusivas, com turnês exclusivas e tudo mais para o público que fala francês, né? Então eu achei assim um movimento muito original dela, assim, sabe, muito enraizado mesmo, assim, dela depois de lançar o primeiro álbum em inglês, voltar e lançar um outro álbum em francês. E assim, em novembro de 91, Celine lança o álbum chamado Céline Chante Plamondon, no qual ela interpreta as composições de Luc Plamondon, que também é um compositor e produtor canadense, assim como a nossa diva. E apesar desse ser o nono álbum em francês da carreira dela, o décimo, né, contando com o álbum em inglês, é considerado, assim, um trabalho de início, né. Logo ali naqueles primeiros anos que colocou Celine Dion de vez no mapa da música, né, no cenário global. Naquela época, a Billboard americana também considerou esse um dos melhores álbuns de 92, dizendo inclusive que esse álbum em francês de Celine é muito melhor, assim, é muito superior a empreitada pop, né, do álbum em inglês que ela havia lançado no ano passado. E olha, meninos, eu concordo, viu? É um trabalho que aconteceu relativamente cedo na vida de Celine. Ela ainda era bem nova, deixando aqueles anos de cantora infanto-juvenil para trás. E ela soa madura, segura, mais potente que em todos os álbuns anteriores. Ela soa como uma diva de primeira qualidade mesmo, como uma super estrela da música. E em outubro de 91, em meio ao sucesso, né, desse álbum lá no Quebec, em Canadá, ela volta ao estúdio para começar a gravar então o álbum em inglês. E se você acompanha os vídeos de Whitney ou de Mariah que eu faço aqui no canal, eu vou falar o nome agora que você vai reconhecer, porque pode entrar para a produção do álbum Valtinho, que esteve aí com as outras divas no início dos anos 90, fim dos anos 80. Então, assim, Valtinho veio para o jogo também. E se você não sabe quem é o Valtinho, vai lá assistir os primeiros 3 vídeos sobre Mariah Carey, né, ela antes da fama, o álbum debut e o Emotions, que aí você vai começar a entender quem ele é. Inclusive, é do Valtinho uma produção que muda a vida de Celine Dion ainda em 91. E é a música Beauty and the Beast, música tema do filme A Bela e a Fera, lançada junto com o filme em dezembro de 91 lá nos Estados Unidos e na Europa. Essa música colocou Celine Dion no mapa de vez. É a música que deu um nome para ela e iniciou de fato a carreira internacional. Essa música levou o Globo de Ouro em janeiro de 92 na categoria Melhor Canção Original e também levou um Oscar no mês seguinte, em fevereiro de 92, também por Melhor Canção Original. E a repercussão dessa música só aumentou a expectativa pelo próximo trabalho em inglês da diva. Até porque, conforme o filme chegava em outros territórios, chegava em outros países ao longo do ano de 92, a música hitava por onde ela passava. Então, assim, foi hit global mesmo. E lá na Hot 100, nos Estados Unidos, essa música chegou até o número 9, a maior posição de Celine até então na parada. Então, assim, junto com o Valtinho, Celine marcou um gol, assim, e todo mundo queria dar replay. E não à toa, o Valtinho assina a produção de 8 faixas desse álbum. A faixa de introdução, Beauty and the Beast, Show Me Some Emotion, If You Could See Me Now, Halfway to Heaven, Nothing Broken But My Heart, Water from the Moon, With This Tear. E essa última ainda, With This Tear, ela é um presente do Prince pra Celine Dion, vocês acreditam nisso? Ele escreveu essa música especialmente pra Celine, depois que ele escutou a música de A Bela e a Fera. Além disso, With This Tear foi uma das últimas músicas a serem gravadas para esse álbum e ela acabou fazendo o corte final
tomando o lugar de uma música. E essa música se chama Calling You, que é o tema do filme Bagdá Café, um cover que Celine já costumava interpretar em seus shows. E outro nome poderosão que a gente já viu aqui, tanto em Whitney quanto em Mariah, é Diane Warren, que é compositora e assina aqui 5 faixas do álbum de Celine: Love Can Move Mountains, If You Ask Me To, I Love You Goodbye, Water from the Moon, Nothing Broken But My Heart. E assim, em 30 de março de 92, o álbum Celine Dion é lançado, já tendo como primeiro single Beauty and the Beast. Na versão da Europa, esse álbum foi lançado com uma faixa bônus, que é a música Where Does My Heart Beat Now, do álbum Unison, o single de maior sucesso daquele álbum. E assim, Celine Dion é apresentada ao mundo mais uma vez, agora com nome e sobrenome. E olha, eu acho que não teria outro título melhor do que esse para esse álbum, né? O Unison foi um cartão de visitas. História foi feita. Esse é o primeiro álbum em inglês da vida dela. Porém, até hoje, ele é meio que lembrado assim como um daqueles álbuns que pertencem àquela etapa da vida, né, e da carreira de Celine, quando ela ainda buscava pela fama. Não foi esse álbum que estourou a bolha, assim, que projetou ela no mundo. Ajudou, pavimentou o caminho, mas não foi esse álbum que de fato, assim, fez ela acontecer. Isso acontece com o Celine Dion, que estabelece a fama dela e fura a bolha de vez. O segundo single veio em abril de 92 e é uma das minhas músicas favoritas de Celine até hoje, que é If You Ask Me To. Agora, você sabia que essa música é uma versão também? Pois é, meninos. Essa música foi lançada lá em 89 pela diva das divas, Patti LaBelle, e ela era parte, né, de um filme da franquia 007. Eu acho que é aquele Licença Pra, entendeu? E a versão de Celine serviu, viu? Ela chegou até o número 4 na Hot 100 e ficou em número 1 por 3 semanas no chart adulto contemporâneo. Esse que se tornaria, assim, o principal chart na carreira de Celine. Agora, lembra lá do álbum em francês, o Plamondon? Então, até esse momento aqui, do single If You Ask Me To, o álbum Plamondon já havia vendido muito no Canadá. E teve também uma das músicas assim de maior sucesso da carreira de Celine no Canadá e que depois estourou internacionalmente também em outros territórios que falam francês, que é a música L'amour existe encore. Só que em maio de 92, né, um pouquinho depois de lançar o álbum Celine Dion e de lançar esse segundo single desse álbum, o álbum Plamondon, ele foi lançado na França, Bélgica e Suíça. Só que esse álbum foi lançado com outro título por lá, esse título que tá aparecendo aqui, que eu não sei pronunciar direito, mas que eu vou arriscar falando que é meio Demuksonen, uma coisa assim. O que importa é que traduzido literalmente para o português significa palavras que ressoam, né, e a Celine tem uma música com esse título. E a gravadora tinha a intenção de lançar um single, né, principal ali pra Europa, mas eles não esperavam que a faixa Ziggy se tornaria, assim, um sucesso orgânico, as pessoas enlouqueceram por essa música. E aí eles trocaram, né, ao invés de lançar aquela música lá, colocaram Ziggy, e essa chegou, assim, até o número 2 na parada da França e também foi hit ali na Bélgica e na Suíça, em alguns outros territórios também. Até hoje, uma das principais músicas, né, do catálogo francês de Celine Dion. Então, assim, Dona Celine Dion, ela estava promovendo 2 álbuns ao mesmo tempo, né, poderosíssimo. E na onda, né, desse sucesso, assim, dessa promoção, ela embarcou como o ato de abertura da turnê do Michael Bolton, que aconteceu ali durante o verão americano, uma turnê chamada Time, Love and Tenderness Tour, que durou mais ou menos de maio até o final de julho ou comecinho de agosto. E foi em agosto que Nothing Broken But My Heart foi lançado como terceiro single do álbum Celine Dion e pegou também o primeiro lugar no chart adulto contemporâneo lá nos Estados Unidos, reforçando a presença de Celine nesse chart e a importância desse chart na vida dela. Ainda naquele mês de agosto, Celine embarca em sua turnê, né, ela termina a etapa americana da turnê do Michael Bolton como ato de abertura, e depois ela parte solo, ela vai fazer uma turnê, mas não é assim a primeira turnê de Celine, afinal ela faz shows desde a infância, uma turnê que começou ali por agosto de 92 e que foi até novembro de 93. Mas volta aqui para 92 porque o nosso papo não acabou ainda sobre esse ano. Em setembro, o álbum Celine Dion é relançado na Austrália, né, reforçando ali o sucesso que Celine estava tendo mundialmente, só que o álbum ele é lançado com um disco a mais, como se fosse um EP, que tem os 4 singles do álbum anterior, do Unison. E em outubro é lançado o single que é, assim,
O cartão de visita desse álbum, que eu acho que é uma das músicas mais conhecidas de Celine Dion, que ela cantou em praticamente todas as suas turnês e todas as suas residências, salvo aí algumas turnês dedicadas ao público francês, mas é Love Can Move Mountains, escrita por Diane Warren. Ela chegou até o número 36 na Hot 100, número 8 no adulto contemporâneo e número 5 na parada dance. E aí chegamos em 93 com o primeiro Grammy da Celine. Ela ganhou na categoria Melhor Performance Pop em Duo por Beauty and the Beast. Fora que também, né, durante o ano de 92 e o ano de 93, ela foi indicada e ganhou também no Juno Awards, que é a premiação do Canadá, e outras premiações aí mundo afora também. A promoção de singles do álbum encerra com Water from the Moon, lançada em março de 93. Só que ela não teve assim a mesma força que os singles anteriores, apesar de ter chegado até o número 11 na parada adulto contemporâneo, mas assim, ela não charteou muito em outros territórios, nem mesmo dentro dos Estados Unidos. Ficou mais restrita ali ao adulto contemporâneo mesmo, ao Canadá, e foi isso. E tanto com esse álbum Celine Dion quanto com Plamondon, Celine deixa de ser vista, né, como uma cantora que tentava fazer sucesso. Ela passa a ser respeitada e colocada assim, né, como a mídia gosta de fazer essas comparações, ela é colocada ali como uma comparação ou uma competição direta a Whitney e a Mariah Carey. Não é à toa que as 3 formam a trindade vocal dos anos 90 e até hoje, né. E o sucesso desse álbum permitiu que o próximo, The Colour of My Love, que seria lançado em 93, atingisse patamares ainda maiores. Mas o modelo do sucesso foi estabelecido aqui, com o álbum Celine Dion. E é pra lá, para o The Colour of My Love, que a gente vai na nossa próxima excursão. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha desse álbum, desses 2 álbuns, na verdade? Você também escuta a discografia em francês da Celine? Como que é? Qual que é a sua música favorita do Celine Dion? A sua favorita do Plamondon? Me conta aí nos comentários, porque o nosso vídeo acaba agora, mas a nossa conversa continua com a gente conversando ali nos comentários do vídeo. Lembra de dar like, mandar pra fã de Celine, hypar, fazer o que quiser com esse vídeo e eu te espero no próximo.